Eu preciso refinar um pouco a questão que eu estava tratando aqui de direita e esquerda, né? Basicamente, tratar um pouco mais de comunismo e liberalismo para a gente. Eu acredito que eu deixei um mal entendido e eu não gosto de gerar problema. Então vamos lá. De forma alguma eu tô dizendo que eu disse, de forma alguma eu disse que o comunismo é uma filosofia, uma ciência política obsoleta que deva ser descartado completamente. Assim como eu não disse de forma alguma que o mecanismo econômico, né, a filosofia, a ciência política liberalista, liberal, é uma instituição, desculpa, é um mecanismo falido, né, obsoleto. Eu não disse isso de forma alguma. Talvez eu devesse ter melhorado um pouco mais, é que os vidas ficam grandes. O que eu estou dizendo é que ambas as filosofias políticas, ambas as disciplinas políticas precisam evoluírem como qualquer ciência, qualquer filosofia, né? Qualquer arte. A questão é que eu pus ali um certo limite para a gente não ficar com a pesquisa sem se desenvolver devido ao fato de a gente estar pensando que é infinito, né? Quando você pensa que o liberalismo é infinito, né? A total inexistência do Estado interferindo no mecanismo mercadológico, assim como o próprio comunismo eliminar completamente o Estado, né? Em função da inexistência do Estado para a atuação do povo, como o próprio liberalismo, você acaba tornando uma possibilidade infinita e isso acaba impedindo o pensamento da necessidade da progressão da pesquisa nessas áreas. O que eu estou dizendo é que ambas são complementares e que um refinamento é necessário para ambas as ciências políticas, ambas. Então deixa eu dar uns exemplos aqui para ver se ajuda a refinar. Por exemplo, a direita, né, o liberalismo. É comum você ver pessoas que ditas de direita ou liberais, como conservadoras, elas pelo menos pensarem que admiram alguém, né? Normalmente pessoas extremamente ricas, e elas acabam, devido a um problema mental dela e a desinformação, atribuírem qualidades a essas pessoas bilionárias, trilionárias, que essas pessoas não têm. Às vezes até podem terem essas qualidades, mas não têm, né? Então, por exemplo, bora estudar um pouco a questão do liberalismo aqui. Como é que funciona isso aí? Você, você sabia que a gente não pode estar privatizando estatais? Você não sabia, não? Não é assim que funciona, não. As estatais são um dos recursos para o Estado levantar capitais, principalmente o dinheiro. É necessário para investimentos. Se você vai eliminando estatais e você, consequentemente, vai eliminando recursos que absorvam capital, e são perdas absurdas que você faz, consequentemente, você tem que tirar de algum lugar para manter o capital estatal. Normalmente, para você compensar isso aí, é com impostos. Não é assim que funciona. Para você, de fato, diminuir o custo capital, né, o custo financeiro do Estado, você tem que ir empregando reformas e a eliminação de privilégios de todos os sentidos capitais, né, para poder você baixar aquele custo do Estado. Assim como averiguações de funcionários estatais que, em vez de estarem atuando como deveriam, estão prejudicando o público, né, o consumidor, que é o povo, e o próprio Estado, e você substituir por mão de obra qualificada, né? O fato de uma pessoa ter canudo não quer dizer que ela seja qualificada, não. Então, você privatizar estatais do nada é extremamente prejudicial para o povo, que terá que arcar com aquela sobrecarga ali. Não é assim que funciona, em primeiro lugar.
Segundo lugar, quando você fala assim, o Estado eliminar impostos e a intervenção no mercado, e você diz assim, não é porque isso fará com que as empresas possam investirem mais e aparecerem mais empresas. Como é isso aí? Se 99% das pessoas, vamos botar um número alto, 90% das pessoas não tem dinheiro para poder criar uma empresa, não tem conhecimento, não tem interesse, essas empresas viram de onde? E quem disse que o fato de você poder ter concorrente impõe a necessidade de qualidade? E se for um cartel? Existem vários tipos de cartéis. E se tiver um cartel de algum tipo de empresa, de maneiras que elas estabilizam ali a qualidade e nunca sobem, e você pensa que aquilo é o máximo? E toda empresa pode ter concorrente? Estava conversando com um amigo outro dia, a questão, por exemplo, de poste de eletricidade. Você distribui eletricidade. A eletricidade tem como ter concorrência? Não. Porque cada região daquela cidade pode ter uma empresa apenas com aquela eletricidade. Mas nenhuma pode. Não tem como ter concorrente naquela região. Água e etc. também. Não tem como ter concorrente. E se for um custo muito alto para aquela empresa? O Estado pode subsidiar? E bora pegar um pouco mais próximo do ser humano, que aí depois a gente expande para o bilionário e os donos de empresa. É comum, desde quando a gente nasce, as pessoas estarem falando, né? Farei engenharia, medicina, direito, porque me dá status e dinheiro. E sempre a conversa sobre usura, né? Sobre eu ter cada vez mais. E de fato, quando você convive com as pessoas que são assim, elas têm empresas, elas são pessoas que investem o mínimo possível na empresa, o mínimo possível na mão de obra, escolhem a pior mão de obra possível, para dar o pior serviço, o pior material possível, para, em suposição, tirar o máximo de capital possível, né? Normalmente capital financeiro, dinheiro. Então, você está esperando uma boa vontade por milagre, né? Não, eliminar imposto aqui, todo mundo fica maravilhoso, qualificado, bem intencionado. Você estudou onde, cara? O mercado, o liberalismo, o capitalismo, o ser humano. Você estudou onde? De onde é que você tirou isso aí? Não é bem por aí que a banda toca não, entendeu? Tem que tomar cuidado. E já quando você adentra na questão do comunismo, isso estamos trabalhando na questão do comunismo e o liberalismo, no sentido da existência deles plena, sem intervenção do Estado algum, inexistência do Estado ali, que são, eles convergem para o mesmo ponto, né? Inexistência do Estado, o comunismo e o liberalismo total, eles convergem para o mesmo ponto, que é uma autossabotagem para a dominação dos psicopatas, narcisistas, pessoas mal intencionadas. Então vamos lá, o comunismo que precisa de uma certa do certo refino. Eu agora, por exemplo, falei umas situações do capitalismo, né, do mercado, que é um conhecimento que o comunista, o socialista tem que ter. Porque a impressão que eu tenho, e até os comentários de amigos meus comunistas e socialistas falam, é que na verdade o socialista comunista, por algum motivo, tem uma certa dificuldade em ter um domínio mercadológico, um domínio empresarial. Bora tratar um pouco disso? O básico de uma empresa não é simplesmente você pagar água, eletricidade, aluguel, se é que tem aluguel. Nem simplesmente você comprar um material para você revender, ou você ter uma mão de obra para poder vender um serviço. Que empresa só vende serviço ou produto? Não. A habilidade empresarial está principalmente vinculada à vocação do refino da empresa. Então, uma pessoa que tem vocação empresarial, claramente ela vai selecionando seus fornecedores, vai refinando ali a qualidade do fornecedor e preço, quando a prioridade não é preço, como muitos fazem e vendem porcaria. A prioridade é a qualidade do produto e do serviço, de maneira que tenha um preço melhor possível. Mas essas pessoas botam um piso, menos que essa qualidade eu não vendo de forma alguma. Acontece experimentos de ter problema com algum material e ter um prejuízo.
mas faz parte, infelizmente. Então, essa habilidade intelectual e essa boa vontade de selecionar o melhor serviço, o melhor produto para o cliente, faz parte do processo de empresarial, né? Essa habilidade de você selecionar a qualidade do produto e a diversidade do produto e a diversidade do serviço também, né? A diversidade do produto e do serviço e a qualidade dessa diversidade. São pessoas com essa habilidade aí, esse interesse em fazer isso aí. Normalmente são pessoas que também não estão tão interessadas quando não há necessidade de deixar a sua empresa a mais linda do mundo. Até porque muitas vezes não tem recurso e não tem interesse para isso aí. Afinal de contas, você tem que tirar esse capital de algum lugar. Ou material, ou a mão de obra, ou o dinheiro para poder fazer esse tipo de investimento. Então vamos lá. A questão da empresa, quando eu estamos falando de empresas, o geral do refino dessa situação. Mas quando você trata de empresas pequenas e empresas grandes, isso também essa ideia é aplicada em qualquer empresa. A diferença é qual o tamanho da empresa e a complexidade dela, né? Isso se aplica a qualquer empresa? Aplica. Mas e aí? O que você não pode esquecer? Você tem que ter interesse na qualidade da mão de obra que você coloca lá para prestar serviços internos e externos à empresa. E você tem que ter em mente a prioridade da qualidade dos produtos também, que são consumidos dentro e vendidos para fora da empresa. Independente da diversidade de mão de obra que tenha lá. É o que importa. Qualidade. O preço, você terá que botar um piso. Dificilmente você conseguirá vender um produto bom pelo mesmo preço que uma porcaria. Mas você consegue botar um preço lá embaixo, né? Com o máximo de honestidade possível. E inventam estratégias aí que não fazem sentido, que eu não quero entrar em detalhe agora. Então, basicamente, você lidar com empresa é isso aí. Mesmo que você seja uma empresa de uma pessoa só, do dono e funcionário únicos, que você é a única pessoa que trabalha lá. Então, eu não estou nem entrando em detalhes também sobre o local para você fundar a empresa, você estabelecer a empresa. Estou falando de qualidade. O local que você pretende estabelecer a empresa depende do tipo de empresa. Tem empresa que independe do lugar que você bote, porque você não lida com o cliente final. Então, o lugar mais barato para estabelecer aquela empresa costuma ser o melhor. Mas você tem que também levar em consideração o deslocamento de sua mão de obra. É um local barato para mim? Mas minha mão de obra consegue ir e vir sem eu ser obrigado a ter um custo de ter um automóvel pegando as pessoas em um local e levando ao local, né? Porque muitas vezes o que está dominando é a usura, que a gente entra na questão tanto liberal como a questão comunista socialista, que é a usura. O que o comunismo condena não é bem o capital ou o capitalismo, mas o que se faz de capitalista, o que se faz de capital, né, que é a usura. É comum você ver pessoas, como eu falei, passando por cima de tudo e de todos para poder estar tirando o máximo de dinheiro possível daquele negócio, prejudicando a tudo e a todos, seja lá qual for o processo. Porque são pessoas envolvidas com e-mails da pessoa mais simples, da pessoa mais pobre, a pessoa mais bilionária que existe, da trilionária. São pessoas que estão sempre tendo contato com pessoas nocivas, que elas confiam, que pensam que a conversinha de que mão de obra tem que se lascar e de que você tem que tirar o máximo possível, seja lá qual for a forma, independente de quem se prejudique. E esse tipo de mentalidade de pessoa está em todos os níveis do mercado, todos os níveis. Do comércio menor possível, de uma empresa de uma pessoa só, a uma empresa bilionária multinacional. E aí essas pessoas que muitas vezes teriam poder social, acabam não podendo exercer esse poder social devido a essa mentalidade. E são pessoas muitas vezes que não são nocivas, mas estão convivendo com aquelas pessoas e acreditam nelas, confiam e pensam que isso é o certo, que é o ideal. É uma disputa de quem é melhor pelo que tem mais. Não melhor por ser melhor, a pessoa ser melhor, mas é um delírio, né, que a pessoa chega a alucinar, que ela pensa, eu sou cada vez melhor baseado em quanto mais eu tenho. Então, se eu tiver mais, eu sou o melhor do mundo.
É dessa forma, observa o tipo de mentalidade. E é exatamente isso que o comunismo condena. E que, de fato, o liberalismo e o conservadorismo também deveriam condenarem. Porque o capital, em vez de estar sendo trabalhado para uma evolução e um investimento empresarial para produzir mais para o povo, em todos os sentidos, mão de obra, né, emprego, serviços melhores, produtos melhores, está sendo trabalhado ali de uma forma escrota. E isso é comum. Isso é comum, é a maioria. Muitas vezes por ser as pessoas envolvidas serem nocivas ou por serem coagidas de uma forma ou de outra ali, elas serem aliciadas por esse tipo de mentalidade, esse tipo de pensamento. Então, observe que de fato existe uma ingenuidade absurda na direita com relação a isso aí. Uma certa necessidade de domínio mercadológico empresarial da esquerda, sim. Mas de forma alguma as duas devem serem eliminadas para serem substituídas por quê? Por coisa inferior ou por nada? Não. Mas de fato um trabalho em conjunto, porque de fato a gente vê o pessoal da esquerda sendo muito competente no Estado, quando a pessoa é competente da esquerda. Da direita também, mas muitas vezes, como eu lhe falei, com um romantismo mercadológico capital, estatal, que não tem como existir, assim como o próprio romantismo do comunismo, né? É um romantismo comunista igual ao liberal, ela pensar que o comunismo pensar que o Estado deve deixar de existir e só empresas do povo existirem em função de um bem comum. Não, tem que ter uma coerção, tem que ter um controle, uma administração estatal para ambos coexistirem ao mesmo tempo, né? Deve ser redundância isso. E de fato existe uma manutenção ali nessa questão. E acredite, nos cursos que lidam com empresa, economia, administração, até mesmo disciplinas de estudo de engenharia de software, de forma alguma é ensinado usura ou qualquer tipo de mecanismo de atropelo e passar por cima de tudo e de todos para de fato você ser melhor baseado no quanto mais você tem. Esqueça isso, isso não é ciência, isso não dá em faculdade nenhuma, se estiver dando, fiquem de olho.